Vamos falar de Superman? Eyes up here. Superman é o mais novo filme desse novo universo DC e ele traz consigo umas coisas muito interessantes. O James Gunn vem como diretor desse novo universo e ele precisa trazer uma unidade visual para algo que estava perdido. Superman, então, ele vem nessa pegada de tentar ser uma nova origem para esse universo, o que é muito curioso. Por quê? Porque ele não começa do começo. Superman começa do meio, como se a gente não precisasse da origem do Superman, pois nós sabemos ela, nós sabemos a origem do Superman. Isso é algo ousado, por quê? Porque provavelmente algumas pessoas diriam que se você não conhece os quadrinhos, você pode ficar um pouco perdido. Mas eu acho que a DC finalmente se deu ao respeito do tamanho que ela merece. O Superman é o maior herói de todos os tempos. E nós conhecemos o Superman. Todo mundo conhece o Superman. Logo, a DC não precisa ficar explicando quem ela é e para onde ela está indo. Você sabe. E finalmente, a DC se deu o trabalho de entender o tamanho que ela tem e começar de onde ela pode começar. Onde só ela pode começar. Do meio. A gente tem o Superman já em atividade. A Lois Lane já conhece o Superman. Ele já está com amigos e uma espécie de fortaleza da solidão com robôs já feitos por ele, que provavelmente ou ele fez ou a fortaleza já tinha. Isso também não é explicado, mas não precisa. A gente sabe que ele tem a fortaleza da solidão e que lá é o lugar onde ele fica, onde ele vai quando ele precisa de ajuda, ou se recuperar, ou outra coisa do tipo. E esse filme explora um aspecto muito legal do Superman, que é esse senso de justiça quase que ingênuo dele, onde ele é uma pessoa com um raciocínio extremamente simples. Eu preciso ajudar pessoas. Se essas pessoas precisam de ajuda, eu estarei lá. Independente dos conflitos políticos e sociais que isso traga para ele, para os Estados Unidos ou para outros países, ele luta por um bem universal, pela Terra como unidade, pela Terra como um todo. E isso é uma coisa muito difícil das outras pessoas entenderem. Parece que é quase sobre-humano e maluco essa ideia de que nós somos um só povo. E para ele nós somos, porque ele é de fora e ele consegue entender que ele tem que proteger todos, e não apenas um país, ou uma cidade, ou um tipo de ser humano. Não, ele protege a todos. Isso gera conflitos muito reais no filme inteiro. Tensões políticas acontecem, críticas ao Superman acontecem organicamente, porque ele simplesmente parou uma guerra, impediu que uma guerra acontecesse, e isso abalou a aliança entre um país e os Estados Unidos, de um jeito que o governo agora está de olho no Superman. Essa é a premissa do filme. Eu não vou ficar dando muitos spoilers aqui, mas vocês entendem que essa ideia de que esse senso de justiça ingênuo dele causou consequências reais é muito importante. Por quê? Porque ser realista não é ser chato. E essa é a questão. O Superman, ele é realista nesse ponto. Existem consequências muito reais desse tipo de sensação que ele quer passar. De eu vou lutar independente de representar os Estados Unidos ou não. Isso gera essas consequências, porém, não faz com que ele seja um personagem para baixo, dramático, tenso o tempo todo e, principalmente, não altera a aura de esperança do Superman, que é algo que inexistia com os filmes do Zack Snyder, por exemplo. A aura de esperança do Superman é uma coisa que é intocável nesse filme. Ele realmente é um símbolo de bondade. Ele salva esquilos durante o filme. Eles perdem tempo para mostrar o Superman sendo um herói, se preocupando com as pessoas à volta, salvando prédios, impedindo que um monstro gigante ataque um prédio, ou impedindo que certo inimigo faça algum estrago realmente perigoso. Ele impede que pessoas sejam esmagadas no meio de um desmoronamento. Ele é um herói na mais pura essência de um herói. Se as pessoas precisam de ajuda, ele vai ajudar. Esse é o tema do filme. O tema do filme é essa esperança que ele traz para todas as pessoas e quem ele é, esse senso de identidade de quem ele é. Em certo momento do filme, isso fica muito abalado. As convicções do Superman ficam muito abaladas, pois ele duvida de quem ele é, mas tem uma conversa muito bonita com o pai terráqueo dele e você consegue entender que os princípios do Superman são decididos agora por ele como indivíduo. E ele, como indivíduo, acredita fielmente que a bondade humana pode superar qualquer adversidade. E isso sim é ingênuo pra caramba, mas é o que faz do Superman o Superman. É uma coisa que as pessoas às vezes esquecem. Só existem histórias subversivas porque algum dia esse clichê foi original. Algum dia essa essência importou. E
Eu sinto que os filmes de herói precisavam voltar para as raízes e voltar a dar a esperança mais sincera e pura possível a eles mesmos. O Superman é um respiro de ingenuidade no meio de tanto cinismo. O filme, tecnicamente, para mim, é muito bonito. As cores, o jogo de câmera nas cenas de ação, o modo como ele fotografa certas cenas. Tem a cena do monstro gigante que apareceu no primeiro pôster, e ele colocando a roupa ainda de Superman, e tem uma cena dele com a Lois Lane ali que é tão bonita, e esse cara, ele é o Superman, ele é o ser mais poderoso da Terra, mas às vezes ele só precisa conversar, ele precisa botar a cabeça dele no lugar. O que é o ponto dele, todo o filme, o ponto dele, o grande ponto dele, é que ele também é humano. Ser humano são as características que nos fazem humanos. Se importar com o próximo, ter medo, ter inseguranças, as incertezas, os nossos defeitos e qualidades, tudo isso nos torna humanos. E é muito importante que eles tenham colocado personagens aqui com qualidades e defeitos. O Senhor Incrível, que aparece no filme, que é excelente, um bom personagem, e ele é uma boa ferramenta de roteiro também, mas ele é um excelente personagem. Por quê? Porque ele não é só super inteligente, ele é um grande de um reclamão, ele é meio grosso às vezes e tal. O Guy Gardner é insuportável, e é muito bom que ele seja insuportável, porque ele é um babaca nos quadrinhos, e ele é um babaca nesse filme também. O Rex, que é o metamorfo, o personagem metamorfo, é introduzido nesse filme e pelo jeito eles vão usar ele mais vezes, pelo jeito como o filme terminou, mas ele é um ser que a última característica que você daria para a aparência dele é humana, ele não parece humano. Só que ele tem um momento com o filho dele onde você percebe que as preocupações desse cara são 100% humanas. E é aí que você se afeiçoa por ele. O Krypto no filme, esse laço que a gente tem entre humano e animal, é muito bem usado, porque o Krypto é um cachorro que dá um trabalho do caramba. Então a gente consegue ver que essa ideia do filme de ressaltar coisas boas e ruins da humanidade, a fim de demonstrar que a gente é uma amálgama de tudo isso, é o que nos torna humanos. E não simplesmente ter nascido nesse planeta Terra, sabe? O senso que a gente entende como humanidade é muito maior do que isso. O Superman sempre sofreu dessa ideia de ele não ser um herói fácil de se identificar porque ele era poderoso demais. E ser poderoso demais dificulta a identificação. Mas, nesse filme, a gente consegue perceber que não, a gente consegue se identificar com o Clark Kent. E esse é um ponto fundamental desse filme. O Clark Kent é muito bem feito. Esse cara claramente estudou muito para fazer esse personagem, porque o Clark Kent dele é muito convincente. Então, enquanto ele tá no Planeta Diário, conversando com o chefe, com a Lois e com o Jimmy Olsen, que é um personagem muito legal nesse filme, ele realmente se torna um cara comum. E essa ideia de que ele é só um cara comum e é o ser mais poderoso da Terra é o que faz o Superman, coisa que os outros filmes de Superman falhavam muito em executar. O Henry Cavill não parecia um Clark Kent, ele parecia o Superman de óculos o tempo todo. E isso é uma diferença muito, muito importante. O Clark Kent é o modo como ele nos enxerga. O Clark Kent é o modo onde ele consegue colocar para fora todas as fraquezas e inseguranças de um ser humano, e é uma parte dele mesmo, sobre ele mesmo. É assim que ele cresceu. Então, quando você tira o Clark Kent do Superman, ele realmente se torna algo hipercaricato. O James Gunn entendeu isso, e o ator entendeu isso, e conseguiu transmitir tanto as inseguranças, quanto esse jeito meio bonachão, meio bobão do Clark Kent para a tela. Isso é muito importante para que a gente se importe com o personagem. Existe uma crítica que eu tenho a fazer sobre esse filme, são os vilões. Os vilões realmente, eles pecam um pouco. A engenheira, mais conhecida como Isa Pasquale, Isa TKM, ela é basicamente usada para ser um obstáculo assim de meio de filme e não é nada muito importante ou impactante assim. Ela tem nanorobôs, o poder dela é nanorobôs, e nanorobôs hoje em dia nos filmes de herói é qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Então não é nada tão criativo quanto poderia ser. Ela cumpre ali a função dela, mas ela não é nada importante assim. E o outro começa sendo chamado de Ultraman, que se eu não me engano é um personagem nos quadrinhos também, mas no fim das contas ele é uma espécie de Bizarro, é o Bizarro, um clone do Superman. Esses vilões, eles servem para basicamente tampar buraco do vilão que é o maior vilão do filme, que é o Lex Luthor. Que, cara,
excelente escolha pro Lex Luthor. Esse ator já tinha feito Fera no X-Men, e esse cara é muito bom ator, mas era muito mal utilizado. Assim como o Senhor Incrível também fez um filme dos X-Men onde ele foi muito mal utilizado. Enfim, o Lex Luthor é um excelente vilão. Ele é repugnante, ele é babaca pra caramba, e ele é capaz de qualquer coisa para simplesmente satisfazer essa inveja que ele tem do Superman. Ele é o vilão master, assim. Ele é o vilão por ser vilão, mas ele não é vazio. É só porque ele é um tropo, só porque ele é um arquétipo de vilão, gênio do mal, não quer dizer que ele precisa ser reduzido a um personagem unidimensional. Eu gosto das nuances de um cara hiper controlado como Lex Luthor, e em alguns momentos ele enlouquece, fica completamente maluco, sem um ataque de hipeриsteria. Ele só realmente tem um ódio muito grande dentro dele que ele externa e faz isso muito bem, o ator convence. Se tem uma crítica ao filme como um todo, é o jeito como as coisas acontecem nele. Às vezes tem coisa demais acontecendo, assim. Em algum momento eu me peguei vendo e eu percebi que tinha o Superman tentando salvar o filho do Rex, e tentando escapar de uma dimensão de bolso, e em meio a isso tava tendo uma fenda dimensional na cidade, e tinha o Lex Luthor fazendo coisas absurdas, e os vilões dele lutando e destruindo a cidade. Então tem muita coisa acontecendo, e às vezes eu acho que podia ser menos. Mas escolhas do James Gunn, eu acho que o filme se comporta muito bem nisso, e de fato eu acho uma grande porta de entrada para os filmes da DC a partir de agora. Então, se você quer a minha opinião sobre Superman, vá ver, você vai gostar e provavelmente não vai se arrepender de ter gasto seu ingresso nesse filme. Agora é esperar para ver o que o James Gunn tem para nos oferecer no resto desse universo que ele está construindo, e eu, honestamente, estou, olha que incrível, esperançoso. Superman me deixou esperançoso com a DC. Então, se você também está esperançoso, dá um like nesse vídeo aqui, por favor, se inscreve no canal e, por favor, compartilha esse vídeo com quem ainda não viu o Superman ou que já viu o Superman e que concorda com essa opinião ou discorda dessa opinião. Comentem aí abaixo o que vocês acharam legal no filme, o que vocês não gostaram, porque pra mim é muito importante esse feedback, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.